Igreja, que a paz de Jesus venha sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Que manhã abençoada. Quem sente aí o calor do Espírito Santo, o calor de Deus na sua vida, e diz amém bem forte. É só o começo, eu quero que você fique bem atento. Eu quero trazer uma palavra bem direcionada. Nós estamos numa época fulcral, principal. É importante o final do ano, é importante o final do ciclo. Não é só importante no início de novos ciclos, mas como eu termino um ciclo é fundamental. Tem pessoas que não sabem como terminar as coisas, não sabem terminar ciclos, não sabem fechar processos. É muito ruim isso. Quando você fecha um ano sem saber terminar o ano, é muito ruim. Você leva de herança para o próximo ano coisas que você não resolveu no ano anterior. Então, fechar processos é importante, mas entender o porquê o Natal. Por que a gente tem que celebrar o nascimento de Jesus Cristo? Porque tudo começou com o nascimento. Tudo começou com o dia que você entendeu que Ele é para você uma resposta. Você pode dizer amém? O dia que você percebeu, que você entendeu que Jesus para você era uma resposta, que da boca dele tinha para você salvação, esse dia Ele nasceu na sua vida. Então, celebrar o Natal é celebrar o dia que Jesus se manifestou na minha vida. Não só aquele dia lá, há 2000 e tal anos atrás. Não, esse também. Mas o dia que Ele se manifestou na minha vida. Pode ser mais forte assim, amém. Esse dia foi mais importante. Eu lembro até hoje, o dia que um dia que eu li uma frase, que ele me falou algo que fez sentido, que algo brilhou dentro de mim. Foi isso que eu senti. Eu espero que todos que tenham um contato com Jesus, que possam olhar para trás, possam lembrar do dia que uma pregação chegou no seu coração, no seu ouvido, e a sua vida brilhou, a sua vida fez sentido, alguma coisa fez sentido na sua história. E se o evangelho não faz sentido, como falou muito bem aqui o Tiago, se você está só no automático, você está perdendo tempo, porque Deus não te chamou para ficar no automático, porque isso no automático já tinha as religiões no passado, que eram os fariseus, que eram os escribas, os saduceus. Eles estavam no automático, fazendo perfeitamente, na perfeição, o que Deus dizia na sua palavra. Ele, não, isso aqui para mim não serve, não quero ninguém no automático, quero alguém que viva intensamente aquilo que eu tenho para eles. Essa é a proposta, porque viver intensamente é quando a nossa fé é aprovada. Se você está no superficial, a sua fé não está sendo expressa. Mas se eu estou intenso, se eu estou dedicado, se eu estou envolvido com o que Deus me colocou, a minha fé está sendo praticada. Eu estou vivendo intensamente o que Deus tem para a minha vida. Eu quero percorrer sobre algumas verdades bíblicas, porque eu não venho aqui para dar opinião, não. Eu estava ali pensando. Deus me dá tanta coisa no meu coração, nos louvores, quando eu estou aqui prestes a subir, eu falo, o que eu vou fazer lá em cima? Tanta gente que poderia estar lá pregando, tanta gente, muito mais capacitada do que eu, por que eu vou subir aqui mais uma vez? Não é? Eu acho que eu sou um dos poucos que está aqui, porque Deus chamou, mas não quer estar. Eu nunca quis estar aqui em cima pregando, por várias razões, algumas óbvias, outras não tanto. E eu falo, mais uma vez hoje, Senhor, eu vou subir lá porque o Senhor me chamou. Não porque eu tenho vontade, não porque eu faço questão, mas porque eu sei que o Senhor me chamou para ficar lá em cima. Onde tem tanta gente que quer estar pregando, quer ter holofote, quer aparecer na web TV. Eu não quero nada disso. Mas uma coisa eu quero fazer 100% aquilo que eu sinto que eu fui chamado para fazer. Então, cada vez que eu subo aquela escada, eu estou subindo o degrau da fé. De que eu sei que Deus vai fazer alguma coisa no processo, que eu nem sei ainda, para que essa uma hora passe e passe bem. Para que não o meu nome, mas que o nome do Senhor venha a ser exaltado, venha a ser glorificado, para que a palavra dele possa encontrar o seu coração. Isso é importante. Eu quero falar sobre algumas verdades bíblicas, porque eu estou aqui para falar o que está na Bíblia, o que Deus ministra aos nossos olhos para sempre ministrou, e por vezes nós não enxergamos o que está na palavra de Deus. A palavra fala o seguinte: o governo está sobre os seus ombros.
Quem sabe aqui que sobre os ombros não é igual que sob os ombros? Quem entende essa diferença clara de português? Sobre é o quê? Acima. Sob é o quê? Abaixo. Quando fala em Isaías 9:6, abra comigo, Isaías, capítulo 9, versículo 6. É uma profecia, quem não sabe disso, vou explicar. Isaías viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e ele foi um dos profetas que profetizou a vinda do Messias. E são profecias assim muito específicas e claras sobre o Cristo. E 500 anos depois ele nasce. Então, esse texto, ele é mais velho do que o nascimento de Cristo. Ele tem 2.500 e tal anos de idade. Ele fala o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós hoje sabemos que Isaías falava sobre Cristo, mas na época que ele escreveu, ninguém sabia quem seria o Cristo, como seria a sua manifestação. O que se sabia tinha que ser interpretado pelos textos antigos. E é óbvio que não havia uma boa interpretação, porque que quando ele se manifestou, o próprio povo dele o rejeitou, mesmo conhecendo já a palavra, os profetas. Ele não foi o único, ele foi talvez um dos que mais disse sobre o Messias, com mais detalhes, mas não foi o único profeta. Zacarias falou, Malaquias fala sobre isso, Davi falou sobre o Cristo, Moisés falou sobre o Cristo. Depois põe assim na net, versículos messiânicos, profecias messiânicas. Você vai entender todos os profetas que falaram sobre Cristo, antes de Cristo se manifestar. Você vai ficar assombrado com os detalhes e com tanta coisa que se cumpriu. Um plano milenar que se cumpriu todo em Cristo, para que a igreja se manifestasse na terra. Pode dizer amém? Então você está dentro de um propósito. Gente, nada foge ao propósito de Deus. Se você se dedicasse a estudar um pouquinho mais, você ter tanto temor da palavra de Deus, você não faz ideia. A palavra do Senhor não volta vazia, ela não falha, e tudo que Deus falou que vai acontecer se cumpre. Se cumpriu e se cumprirá em nome de Jesus. Mas qual que é o detalhe aqui? O governo estará sobre os seus ombros. Fala sobre o ministério do Messias, onde toda a sua vida seria governada pela sua cabeça. Fala comigo assim, cabeça. Fala assim, mente. Meu amigo, o reino de Deus é sobre o que Deus governa na minha mente. Só que hoje nós temos um governo que é sob os ombros, que é um governo visceral. Fala assim, está amarrado. O que é isso, um governo visceral? É um governo das emoções. O reino de Deus não vem de governo visceral, que os olhos mandam, que a emoção manda, que o coração manda, que o estômago manda. E vemos pessoas muitas vezes se regendo por um governo sob os seus ombros e não sobre os seus ombros. Cristo é o modelo da igreja, porque ele tinha um governo sobre os seus ombros, porque vinha de Deus, vinha dos céus. Ele dizia, tudo que meu Pai diz, eu falo. Tudo que meu Pai me disse para fazer, eu faço. Então a igreja é igual, tudo que o Cristo, que é o cabeça, fala, nós temos que fazer. Então, se o reino de Deus estava sobre os ombros de Cristo, ele também tem que estar sobre os ombros de quê? Fala assim, da igreja. Da igreja. Não faz sentido. Se o modelo do governo messiânico, do Messias, é um governo sobre os ombros, por que a igreja tem que ter um governo sob os ombros? E é isso que eu vejo muitas vezes. Profetas que profetizam sob os ombros. Profecias segundo os seus próprios interesses, segundo a sua própria vontade, as suas próprias concupiscências. Eu queria ser um pastor bem motivador, que chegasse aqui, te pusesse para cima, só que eu não consigo, eu estou confortável nessa área. É aqui que eu estou confortável. Eu tento mudar a tônica, mas não tem como.
porque é um problema latente. E é algo que nós temos que prevenir, porque Paulo disse, e chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os seus ouvidos irão ter comichões quando ouvir a santa palavra de Deus. Se você ouve um confronto do Senhor, seu ouvido se incomoda, as suas entranhas se reviram, você está no espírito desse tempo, que não aceita a correção, que não aceita a exortação, que não aceita a palavra de Deus, que pede um ajuste, uma adaptação. Você quer adaptar a palavra a você, encaixar partes do texto à sua vida e rejeitar alguns que não te agradam. Não suportarão a sã doutrina, mas antes levantarão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Hoje existem mestres que usam a Bíblia, não usa a palavra própria não, usa a Bíblia, para agradar a sua alma, para agradar o que está sob os ombros e não sobre os ombros. Se a Bíblia é um instrumento para você, para nutrir o que está sob os seus ombros, a profecia de Paulo está se cumprindo na sua vida, sobre aquele tempo, que isso ia acontecer. Agora, essa palavra de Deus motiva, fomenta um governo sobre os meus ombros, onde eu coloco sobre os meus ombros a revelação que vem sobre os meus ombros. Aí sim, aí eu estou dentro da palavra de Deus. Porque isso é viver sobre o governo santo do Senhor, pleno do Senhor. E normalmente é fazer aquilo que não quer. É pegar o microfone para pregar, sem estar confortável para isso. Vocês não têm ideia, tanta coisa que eu faço que eu não quero. E o que eu quero, eu não faço. Vocês não têm ideia. Primeiro, ponto 1, eu sou casado. Quem é casado não faz o que quer nunca, a não ser quando o que a sua esposa quer, sintoniza com o que você quer, aí você faz o que você quer. Se não for isso, você nunca faz o que você quer. Né, amor? É? Alguns... Então, se você é casado, já começa a nunca fazer o que você quer. Aí depois vem os filhos. Os filhos só querem coisa contrária do que você quer. Aí você vai ceder para os filhos também. Aí vem a palavra só pede coisa contrária do que você quer. Então, meu amigo, governo sobre os ombros, geralmente é fazer aquilo que não quer fazer. Cristianismo é sobre ir contrário à vontade da carne, sempre foi. E por que a gente quer sintonizar com as nossas emoções? Mas quem que inventou isso? Onde é que foi fundada essa teoria? Então, a palavra-chave do Evangelho, querido, é governo. Se o governo do Senhor Jesus não está sobre os meus ombros, ou seja, se o que eu faço não vem de cima, mas vem de baixo, vem de sob os ombros, vem de emoção, vem de desejo, vem de concupiscências, eu não entendi nada do Evangelho. Começa hoje, faça hoje um reset, e comece hoje a sua vida de novo. Porque se você não entendeu que se não há governo, não há reino, você nem começou a sua vida cristã. E o que é mais chocante, que a gente fala sobre isso, o que vira ano, e passa ano, e volta ano, e mais um ano, e o tema é o mesmo. Se Deus não consegue te governar com o que vem de cima, nada mais vai te governar. Então, governo é a palavra-chave. Reino de Deus é governo. A missão de Jesus é governar você com o Espírito dele. Quem pode dizer amém? Sem o seu Espírito, nós não podemos governar nada. Então, a nossa vida, como eu preguei no domingo passado, ela governa ou influencia governos. Falei sobre Daniel, sobre Esther, sobre Gideão, sobre José. Pessoas que uns governaram, outros influenciaram governos, ao ponto de que aqueles governantes decretassem que só o Senhor era Deus, como foi o rei Xerxes, como foi Nabucodonosor. Tamanha foi a influência de Daniel, de Esther,
José governou, porque o imperador colocou, o faraó colocou ele no governo. Tamanha foi a influência de Deus em suas vidas. Então, ou nós governamos, ou influenciamos o governo. Porque governo é a palavra-chave aqui. E não importa a posição, porque o que governa não é a cadeira de poder, é o que Deus faz com você na cadeira ou perto da cadeira de poder. Quero ouvir um amém. Você compreendeu o que eu te falei? Nós temos como governar sem estar na cadeira de poder. E mais são as histórias que nós vemos na Bíblia, onde um governo foi influenciado por alguém que estava perto de alguém de poder, do que alguém no poder propriamente. Então, não despreze o poder da influência, da sua influência com Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não despreze. Naamã, o general sírio, leproso, quem lembra de Naamã? Quem foi que influenciou ele a ir lá falar com o profeta, gente? A empregada. Contou uma história sobre um profeta, sobre alguém que fazia grandes prodígios, usado pelo Senhor, e motivou Naamã, que tinha um cara inimigo, fazer uma longa viagem, doente, leproso, para ser ouvido pelo profeta. Então, se a nossa vida não serve para que o governo de Cristo seja sobre os nossos ombros, ela não serve para nada. Isso é uma decisão que temos que tomar. Eu quero que você leia, porque esse texto é pouco lido, que é o mesmo capítulo que Isaías fala, que um menino nos nasceu, é menino. Cristo teve uma fase de crescimento, sim ou não? Como um homem, entenda o seguinte, Deus, Ele crucificou Jesus, o homem, Ele não crucificou Jesus, Deus. O Cordeiro de Deus, por que é isso? O Cordeiro é o homem, é a matéria-prima, é a minha natureza e a sua, sem pecado. Cristo era o Cordeiro, cheio do poder de Deus. Ele era quem? Ele era Deus. Então, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, a matemática não explica duas coisas 100%, sim ou não? Só Deus explica isso. Então, Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Quando Cristo morre na cruz, ele morre 100% homem. Ele não tem nem 1% de Deus na cruz. É preciso compreender isso. Quando ele cresce, quando ele nasce homem. E o versículo 7 de Isaías fala o seguinte. Isaías 7,15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isso aqui é uma metáfora. De quem? Do Messias que ia surgir, porque ele nasceria menino. Ele ia crescer. Ele fala, quando ele aprender a rejeitar o mal, manteiga e mel, ou coalhada, em algumas versões, coalhada e mel, ele comerá. Ou seja, ele vai prosperar em tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu herdo o governo, se eu herdo a missão de ter o governo de Jesus sobre os meus ombros, que é a missão da igreja, porque ele é o cabeça, que pode dizer amém? Então, a nossa missão é essa, é herdar o governo sobre os nossos ombros. Se nós somos a igreja e ele é a cabeça, está onde o governo? Fala assim, sobre os meus ombros. É claro, é óbvio, é evidente, só você ler a Bíblia. Mas o que capacita, qual que é o requisito para que eu viva um tempo onde eu possa comer mel e coalhada, mel e manteiga, uma vida de plenitude, de coisas gostosas, de crescimento, de tudo dar certo. Não é não ter luta, é ter luta e vencer, quem pode dizer amém? Mel, fala assim comigo, mel e coalhada. Fala assim, mel e manteiga. É uma linguagem de prosperidade, de tempo gostoso, de tempo bom. Ele fala, quando eu aprender o quê? A rejeitar o mal. Quando você aprender a rejeitar, a afastar, a recusar a maldade. Por quê? Porque o que está sobre os seus ombros pede isso. Estamos seguindo?
quando o que está sobre os meus ombros pede algo que eu me torno capaz de fazer, eu passo a viver o tempo de comer mel e coalhada, mel e manteiga. Então, se eu não buscar essa habilidade, essa consciência, essa capacidade, essa maturidade, porque é preciso o quê? Maturidade. Só o infantil, só o insensato, só o imaturo, só a criança emocional não é capaz de entender que é bom rejeitar o mal. O imaturo, o infantil, ele deseja o que é mal aos olhos, o que é mal para a vida dele. Eu ia dar aqui um exemplo, mas ia ficar muito engraçado, eu ia deixar para lá, ia estragar a palavra. Entenda o seguinte: se eu quero viver uma próxima fase, eu tenho que ser capaz de rejeitar o mal, aquilo que me faz mal, aquilo que Deus diz que é mal, que às vezes a sua carne deseja, os seus olhos desejam, mas a sua carne, mas Deus fala, não faz isso, porque isso é mal aos meus olhos. Aprendam com quem já sabe, aprenda com quem já viveu. Quem acha o que é mais fácil? Aprender com o erro dos outros ou com os nossos próprios erros? Erro dos outros. Mas por que a gente insiste em aprender com os nossos próprios erros? Sabendo que a teoria correta é essa: aprenda com os erros dos outros, aprenda com os exemplos dos outros. Sabe o que foi que Salomão disse em Eclesiastes? Não neguei nada aos meus olhos, tudo o que os meus olhos pediram, eu entreguei a ele. Salomão viveu isso na pele, ele tinha como ter tudo. Ele fala, tudo que os meus olhos desejaram, eu fiz. Ele entra o quê? Em crise existencial, que está assim lá embaixo. E vão, e inútil é essa vida. Porque depois dele viver tudo, dele consumir tudo que os olhos dele desejaram, ele fala, que inútil, que fútil, que podre foi tudo isso. Não alcancei nada. Nada valeu a pena. Vão, vaidade, é tudo isso. Então, ele entendeu. Nós temos um exemplo de Salomão, que não se privou em nada e viu que nada valia a pena. Ele teve que padecer tudo isso, se entregar a tudo que era mal aos olhos do Senhor, para aprender o que era bom. Ele demorou a crescer, mesmo sendo o cara mais sábio do mundo, demorou a crescer. Então a vida é sobre governo, e é um governo sobre o quê? Fala assim, sobre os meus ombros, e não sobre os meus ombros. Tem pessoas aqui que eu sei que Deus está falando com elas, porque muitas vezes nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, Deus é nosso Salvador, mas o nosso dia a dia, ele é pautado, ele é guiado, ele é coordenado, baseado no que o que está sobre os meus ombros está pedindo. Então, o primeiro ponto que eu quero que você reflita hoje é isso. É sobre governo. O reino sobre governo. Cristo governar sobre os seus ombros, sobre as suas emoções, sobre a sua mente, os seus desejos, e que esse governo possa influenciar outras vidas, outros governos, pessoas que estão ao seu lado, que têm poder de decisão. Isso é ser luz aonde só há trevas. Seja luz aonde Deus semeou você. Quero ouvir um amém. Seja luz. Seja luz. Segundo ponto, nós somos a extensão do seu governo. Se é sob governo, e se o governo está sobre os ombros de Cristo, para Ele governar, Ele tem que me governar para eu governar alguma coisa, sim ou não? É uma hierarquia, um efeito em cadeia. Ele é glorificado quando você é abençoado, Ele é glorificado quando você tem sucesso no governo dele em sua vida, e esse governo toca a vida de alguém, abençoa a vida de alguém.
leva para alguém salvação, esperança, fé, consolo, provisão. Somos a extensão do seu governo na terra. A vida, ela é soberba. Nós vivemos como se nós não fôssemos morrer, e por isso morremos como se nós não estivéssemos vivido. Vou repetir. Essa frase de Confúcio. Nós vivemos como se nós não fôssemos morrer, e morremos como se nós não tivéssemos vivido. Porque você não dá valor devido à vida, ao seu tempo. O tempo passa muito rápido. Eu sou jovem, eu me sinto um velho, mas eu tenho apenas 44 anos de idade. Mas eu vejo, às vezes, tantos erros repetidos, tanto assunto repetido, que a gente vai perdendo, às vezes, a força de repetir o mesmo argumento, repetir o mesmo ensinamento. E eu me sinto um velho quando eu sinto isso. Eu falo, Deus, não me deixa sentir isso. Eu preciso continuar falando. Para mim, não é novidade, mas para alguém hoje é novidade aquilo que eu estou dizendo. Eu não posso parar de repetir aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Não posso. Para mim não é novo, mas para alguém é novidade de vida hoje. Mas por quê? Porque nós damos valor à vida. A vida é passageira. A vida, você tem uma janela passageira para decidir a sua vida eterna. Mas a janela de tempo para a decisão ela é passageira. A vida eterna ela é eterna. Se eu faço bem feito na vida passageira. Quando eu vivo como se eu não fosse morrer, eu vivo a soberba da vida. Eu vivo a concupiscência dos olhos e da carne. Lá em Mateus, abre lá comigo, por favor, Mateus, eu anotei aqui embaixo, 18, não, desculpa, Mateus 4, de 3 a 11. Cristo, que é o nosso modelo, é o mesmo que tem o governo sobre os seus ombros. Deixa eu abrir aqui, Mateus 4, eu falei o quê? 3 a 11, não foi? Cristo foi batizado, recebeu do céu o Espírito Santo com porção dobrada, e ele vai para o deserto. Lá o diabo o tenta. E ele, como homem, como 100% homem, ele é tentado nas áreas onde todo homem é tentado 100% a vida toda. Verso 3. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Primeira área que o diabo quer tentar no Cristo o homem: concupiscência da carne. Ou seja, como é que a carne dele, que quer comer, que esperou o quê? Esperou ter fome. 40 dias depois, quando a carne estava com fome, aquele pão quentinho, saindo da padaria, aquele cheiro entra na sua narina e ativa todas as suas glândulas e tudo que você pode ter, né? Que é o cheirinho gostoso, que é o cheiro da padaria, quando você passa, está saindo o pão quentinho, não é? Você entra. A gente estava agora em Marsella, fomos um grupo para Marsella, estava todo mundo com fome, passamos perto da padaria, aquele cheirinho. Ai, aqui deve ser bom. Entramos na padaria horrível. Que padeba. O Wesley pediu lá um pão, quase passou mal. Que pão horrível, que recheio horrível. Um frango velho lá, todo desfiado. Mas aquele cheiro foi tentador, foi ou não foi? Entramos por quê? Por causa do cheiro. Nos fez entrar e pedir para poder comer o pequeno almoço. Então imagina, a carne se conecta com o que você precisa, com o apetite dela naquele momento. Isso aqui é uma metáfora, porque não é só comida, não. Tem outros desejos, outras coisas que despertam em nós algumas vontades. Então aqui, a primeira área que o diabo tenta Jesus é o quê? A concupiscência da carne. Aí Cristo responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira vitória. Fala assim, ó.
Vitória 1. Primeira vitória é concupiscência da carne. Ele venceu aqui a carne. Aí o diabo falou assim, ó, essa área eu não consegui entrar, eu vou para outra área, porque é assim que o diabo faz com a gente. Se você venceu uma batalha, você não venceu a guerra. Eu quero ouvir um amém. Você pode ser forte de um lado, mas você pode ser fraco do outro. E ele vai aonde? No seu caminho mais fraco. Sempre. Então, olha como é que ele trabalha. Está aqui, ó, a forma de funcionar do inferno. Essa aqui. Ok, tentei na carne, não deu. Eu vou para outra área. Qual foi a outra área? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, cara, você é infalível, a vida para você é uma maravilha, você pode fazer o que você quiser. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, soberba da vida. Soberba da vida. Ele foi para uma área e não conseguiu. Não, deixa eu brincar com o tempo dele. Deixa eu tentar o tempo dele. Deixa eu atrapalhar a agenda dele, porque ele acha que tem agenda demais. E ele sabia que ele tinha uma carreira curta, porque ele ia morrer crucificado. Então o tempo dele, da vida terrena, era curto. Ele não podia brincar. O que o diabo fez? Deu corda. Não, os seus anjos, você não vai morrer não, cara. Você vai tropeçar e os anjos vão te levantar. Você é imbatível, você é invencível. Deu aquela enchida no ego dele para fazer besteira. Ou fazer coisas fora do tempo. Então não viva como se você nunca fosse morrer. Porque senão você vai morrer como se nunca tivesse vivido. Nada vai ficar para trás. Legado nenhum vai ser deixado. Segunda área que ele foi, não conseguiu. Ele foi para a terceira área. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Fala assim, concupiscência, fala, concupiscências dos olhos, os olhos. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Pode dar uma pausa bem forte ao Senhor. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Entenda, Cristo mostrou que nós podemos vencer essas três áreas. E se essas três áreas não estão sujeitas ao governo que está sobre os nossos ombros, não tem governo de Cristo em nós. Nós temos que ser capazes, porque a questão não é não ser tentado, é ser autorizado a vencer. Porque havia um tempo que você não tinha escolha. O que é ser escravo? É não ter escolha sobre uma força, sim ou não? Se a força fala, você faz, você vai fazer. Não faz, você não faz. Você está sujeito 100% àquele impulso. Então aí você é um escravo. Quem que é o escravo do pecado? É quem não peca? Não, todo mundo peca. Agora, escravo do pecado é quem não tem escolha e só tem que pecar. Quando nós convertemos, uma força de Deus veio para nós, sim ou não? Quem que tem em você o Espírito Santo? Deixa eu ver aqui. Sente claramente que o Espírito de Deus te influencia, te mostra, está errado, não faz. Cara, só de você pensar assim, está errado, não faço, só da luzinha vermelha acender, já é uma escolha, você já não é escravo, entenda isso. Se a luzinha vermelha acendeu, você já não é escravo, porque há uma escolha a ser feita, cabeção. Eu sou tentado. Tudo bem, o diabo tentou Jesus. Ele tinha uma escolha para fazer, como um homem na terra. Se há dúvida, se há reticência, se há luzinha vermelha, é porque você está vivo, você já não é escravo. Ouça a voz do governo que está sobre os seus ombros e diga, eu não vou fazer. Por mais que a minha carne queira, eu vou rejeitar o mal para viver uma vida de mel e coalhada.
mel e manteiga. Entenda isso, esse é o processo da prosperidade. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Quando você titubia, é reticente, acende a luzinha vermelha, é a janela curta de dizer que não. Porque ela é curta, ela é rápida. Se você achar uma ideia melhor, que justifique fazer aquilo, você já caiu. Porque o pior é quando você consegue um argumento melhor do que o de Deus. Aí não tem como. Você sabe que é errado, sabe que vai te fazer mal. Ah, não tem ninguém vendo, só eu e Deus vai saber. Depois eu peço perdão. De concessão a concessão se chega à esculhambação. Já ouviu essa? De concessão a concessão se chega à esculhambação. E eu sei porque eu sou uma pessoa muito flexível. E eu concedo muitas coisas a algumas pessoas que eu não concordo na gestão de pessoas no dia a dia. Mas todas as vezes que eu concedo alguma coisa para alguém, aquilo vai aumentando, a próxima é maior. Aí a próxima é maior. A próxima é maior, até haver um rompimento, onde eu não aceito mais, e eu ainda saio como errado na história, geralmente. Porque não aceito. Ah, cara inflexível, cara duro, pastor esquisito. Mas esquece as concessões que eu fui dando. Então, é uma verdade, de concessão em concessão se chega à esculhambação. Isso é na vida moral também. Ah, é só um pouquinho aqui. Ah, é só um pouquinho ali. Até chegar o dia que você não vai nem sentir mais. Aí você virou escravo. Porque antes você sentia e tinha dúvida. E podia dizer que sim ou que não. Certo? Até chegar um dia que você não vai nem pensar se é certo ou errado, vai só executar. Nesse dia você voltou a ser escravo daquilo que um dia você foi livre, porque Cristo na cruz te libertou. Fala assim, está amarrado. Fala assim, misericórdia. Mas são os caminhos que o diabo vai trilhando, ele vai pela vida, vai pela carne, vai pelos olhos, até que ele consegue entrar em algum ponto. Onde está o segredo? Saber rejeitar o mal e escolher o bem. O que baliza, pastor, o mal e o bem? Porque muitos filósofos ainda falam sobre isso, que é relativo, o mal é relativo. Relativizam o bem e o mal, segundo cultura, segundo éticas. É um assunto que se discute até hoje. Né? Ah, o mal é mal mesmo? Então, a bússola moral, a baliza moral é a palavra de Deus. Se você não souber a palavra, você não vai conseguir identificar o que é mal e o que é bom. Entende? A palavra é o ponteiro, a palavra é a bússola, é o marcador. É o marcador que mostra, isso não é bom, isso é bom para você. Se você não conhecer a palavra, você não vai discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é o governo sobre os ombros e o que é o governo sob os ombros. Então entenda isso e viva isso, porque é sob governo. É sob governo. Então, o primeiro ponto é, governo é a palavra-chave. Segundo, nós somos a extensão do seu governo na terra. Quando eu domino, quando eu digo não para a soberba da vida, para a concupiscência dos olhos e da carne, eu estou dizendo não, e Deus governa na terra através da minha vida, aonde eu estou. Quem pode dizer amém? Terceiro ponto, não questione o processo. Deus tem um processo de governo, uma forma de fazer especial, peculiar, diferente do que você quer que Ele faça. Ele não é aquele médico que você vai na consulta e fala, doutor, eu estou com dor de cabeça e quero esse e esse remédio, me passa a receita. Quem que faz isso com o médico? Faz, que eu sei que você faz. Doutor, eu estou com tosse, me dá um antibiótico. Né? Você chega lá já com o diagnóstico. Cadê a Jay? Nem fala nada da Jay, né? A Jay ensina o médico as análises que ele tem que passar para ela. Falei, Jay, você não é formada. Respeita a opinião do doutor.
né? Pastor é igual. Ah, doutor, eu estou assim, assado, tal. Eu preciso tomar isso, isso e isso. Aí, cara, quem é médico? Sou eu ou a senhora? Nós fazemos isso com Deus. Fazemos uma oração e dizemos como é que nós queremos que Ele haja. Meu Deus, que arrogância! Nossa! Deus revele a mim, tem que ser assim, assim, assado, e use tal pessoa. Se não for tal pessoa, o senhor não falou. Aí é público, tá, Deus? É no culto. O meu nome vai ter que falar no culto. João, não sei das quantas, levante, Deus está falando com você hoje. Arrogante. Ué, a palavra está na sua mão todos os dias. Se Deus quiser te atrair assim, Ele vai atrair, mas é porque Ele quer, não é porque você pediu, não. Então não questione o processo. Abra comigo em Mateus 11, versículo 6. Esse versículo aqui, eu acredito, isso sou eu estudando, tá? Nunca li sobre isso, não. Que as pessoas não entenderam o seu contexto. Que fala o seguinte: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Se você lê assim, você não entende nada, mas vamos puxar lá atrás, qual é o contexto que Cristo fala sobre isso? Não é? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ele já está no seu ministério ativo. João Batista está preso, sim ou não? Ele foi preso, convém que ele cresça e que o quê? Diminua. Frase de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. E João é preso. Como João, entenda o fenômeno e o poder que é você estar dentro e fora do seu ministério. João, porque ele está preso, ele está fora do seu ministério, ele não está ativo, ele tem a sua visão de mundo distorcida. Porque, repara, quando João está na cadeia, não tinha ainda Espírito Santo na terra. Ele veio em Pentecostes depois da ressurreição de Cristo. João era ungido? Era, mas ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Você hoje tem mais de Deus em você do que João tinha naquela época. Ele tinha uma influência diferente de profeta, mas ele não tinha o Espírito Santo na forma que nós temos hoje, que só foi inaugurado em Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Então, como João saiu do cenário e ficou preso, a sua visão ficou distorcida. Ele fala assim no versículo, acho que é melhor a gente ler lá, né? Mateus 11, 6. Abre lá. Mateus 11, 6. Só vou explicar isso e nós vamos encerrar, para não tomar tempo. Ora, versículo 2. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Meu Deus do céu! Esse homem falou para a mãe dele, Isabel, na barriga da mãe, que Isabel ouviu na barriga, João falando, que em Maria tinha o Messias que ia nascer. Lembra da passagem? João, em feto, anunciou para Isabel que Cristo seria o Messias e que Maria estava carregando o Salvador na sua barriga. Esse homem está questionando agora se é ele que havia de vir. Olha só, o poder de estar na posição certa e errada. Preso. E ele estava ouviu falar das obras de Cristo. Ele estava ouvindo falar. E aí colocam Cristo numa situação complicada, porque aquele que anunciava que ele era o Messias, que havia de vir, está perguntando se ele é realmente quem ele dizia que era. Aí Cristo dá uma resposta fantástica. Ele fala: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Mas ele já sabia, sim ou não? Aqui, ó, verso 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo. Ele sabia. Então, ou seja, os sinais não eram suficientes, argumentos para João. E a resposta de Cristo são os mesmos sinais. Olha só. E te contar as coisas, a João, as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem,
Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, basicamente, não há aqui nada novo que João vai saber, porque o verso 2 fala o seguinte: e ele já sabia, ele já tinha ouvido falar das obras de Cristo. Ele já sabia que os mortos eram ressurretos, que os coxos andavam, que os leprosos eram purificados. Ele sabia disso já. Qual que é a resposta que Cristo está dando para João? Está no 6. A resposta está no versículo 6, não está atrás. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ou seja, João, não questione o meu processo. Não questione a maneira que eu tenho que me manifestar. Tipo, João imaginou, ele é o Messias, ele vai governar, vai levantar um exército, vai repreender Herodes, vai me libertar da cadeia. Ele idealizou uma cena que não existiu, não se cumpriu. E porque Deus não cumpriu o plano que ele imaginou que ia ser, ele pôs em causa o quê? Fala assim, o processo. Fala, o processo. Não questione o processo. Deus trabalha por revelação e não segundo o roteiro e os scripts que você escreveu. Quero ouvir um amém. É pela revelação, é como Ele quer fazer. Ele diz, João, não questione o processo. Não se escandaliza de mim. Não discorda do que eu estou construindo. Não discorde do percurso que eu tenho que trilhar. Calma. Deus é com você aí na prisão. Ele é com você onde você está, calma. E depois ele passa elogiando João Batista como se fosse, né? Ele fala, nunca houve nem haverá um homem tão grande como João Batista. Então o que eu aprendo aqui com isso? Que nós não podemos questionar o processo de Cristo na terra. Como ele trabalha. E agora eu vou entrar num ponto bem delicado. Porque muitas vezes a igreja questiona processos, não só processos de como Deus atua em nossas vidas pessoais, nós discordamos do que Ele está construindo em nós, ou o caminho que Ele escolheu para nós, ou as pessoas que Ele colocou nas nossas vidas. Já está errado aqui, mas pior ainda, nós questionamos o agir de Deus quando Ele faz algo maravilhoso. E o que eu mais vejo são pessoas na igreja que questionam o que Deus santificou. O Natal é uma coisa que é até hoje, pela igreja, questionado. O Natal é uma festa pagã. Estão adorando um Deus pagão. É verdade, pastor? A história fala isso? Fala, é verdade. Agora, se você for por esse critério, eu vou pegar bem pesado com você hoje. Você não pode mais falar da cruz, porque a cruz era um Deus pagão na Babilônia. A cruz queria dizer maldição para quem morresse na cruz. A cruz era um símbolo de morte e não de vida como é hoje. Porque Deus transforma símbolos de morte para símbolo de vida. Ele transforma o que é pagão em santo. E se eu desconstruo o que Ele santificou, eu estou contra Ele e não a favor dEle. Então Ele transformou a cruz em algo santo. Bânias, que é a fonte onde Pedro teve a revelação que ele era o Cristo, era um lugar de adoração ao Deus Pan. Ao Deus Pan, estude a história. Ele santificou e consagrou Bânias como a figura central da Trindade, porque era a terceira fonte e a fonte maior que se uniam e formavam o Rio Jordão. São 3 fontes. A principal é Bânias, que é a única fonte que sai água da rocha. E abre uma grande nascente e junta com outras 2 fontes que formam o Rio Jordão. Então, Bânias se tornou uma referência por quê? Porque ele esteve lá e disse, isso aqui é para mim, não é para o Deus Pan. Paulo, andando em Atenas, achou lá um templo, ao Deus desconhecido, porque tamanha era a cultura politeísta, que tinha que ter espaço para um Deus desconhecido, que ninguém conhecesse. Ele fala, a vós, atenienses, anuncio hoje que esse Deus que vós não conheceis é o Cristo. E todos ouvem Paulo atentamente. E muitos se convertem.
Porque o pagão tornou-se santo. O Natal é igual. Era pagão, mas Deus hoje fala, no Natal a luz prevaleceu. Um filho se nos deu. Um pagão que tornou santo. Quando Deus quis alcançar a gente, Ele mostrou para Pedro uma visão, um lençol com animais impuros. Ele disse, mata, come. Pedro fala, Senhor, eu nunca na minha vida coloquei algo impuro na minha boca. Deus disse, não chamei imundo as coisas que eu purifico. É a resposta de Deus para o apóstolo Pedro, para Pedro. E nós estamos chamando de impuro o que Deus está santificando. Uma janela mundial se abriu para dizer que Cristo vive, que Ele nasceu para morrer pela humanidade. E você gasta tempo brigando, argumentando na internet, se é ou não é de Deus. Tudo que você pensa que não é de Deus, Deus pode purificar todas as coisas, porque Ele é o Deus soberano. Você pode dizer amém? Nada fica impuro na sua presença, tudo Ele purifica. E nós temos que nos vigiar, para não deslizar numa pregação, não fazer um enfeite mais bonitinho na igreja, porque nós vamos ter um monte de gente falando mal da igreja, porque fez um enfeite, pôs uma bolinha não sei aonde ali, uma luzinha não sei o quê. Meu Deus do céu, Deus santificou o que era pagão. E se você vai por esse critério, nem a cruz você pode dar valor, porque a cruz foi um símbolo pagão que Deus também tomou para si. A cruz hoje, ela é vida. A cruz hoje não é só um símbolo, ela é a própria mensagem de Deus, a própria mensagem de Cristo de salvação, de fé e testemunho para o mundo todo. Você pode dizer amém? Você pode dar uma aplauso para o Senhor? Nós não podemos perder as janelas de pregação que Deus nos dá para pregar ao mundo. Páscoa também tentaram profanar, mas não conseguiram. A Páscoa é a festa mais importante do Evangelho. É a festa onde o Cordeiro Pascual de Deus é entregue para a humanidade. Ele nasceu, mas foi morto e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, não questione o processo. Não questione o que Deus faz em você, a forma como Ele faz em você e através de você, à sua volta. Não questione os processos de Deus à sua volta. Tenha um olhar espiritual, não religioso, não crítico. Deus está agindo o tempo todo, usando pessoas que você nem imagina. Não resista à voz do Senhor, porque o Evangelho é sobre governo. É governo sobre os seus ombros, não sobre os seus ombros. A pergunta-chave é essa: na sua vida, o governo tem sido sobre os seus ombros ou mais sobre os seus ombros? O seu coração falar mais alto? O seu temperamento falar mais alto? A sua emoção falar mais alta? Seus impulsos carnais, sexuais falam mais alto? Os seus vícios falam mais alto? Vícios é governo sob o ombro e não sobre o ombro. Se acendeu a luzinha vermelha, é porque você não é escravo. Não entregue a chave. Porque quando você fala, se a luzinha vermelha acende e você não fala não e faz o que você não deveria fazer, você está dando a chave do cárcere para ficar trancado naquele lugar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não questione o processo. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem.
Nós não só sabemos o que é mal, mas temos o Espírito de Deus em nós, que nos capacita para dizer não àquilo que é mal. Esse é o maior milagre. Por isso, Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É um governo soberano, com um poder para executar os seus comandos. Porque, vamos ser sinceros, e aqui, se eu tiver errado, você pode pecar à vontade e esquece o resto. Se eu tiver certo, você não pode mais ceder ao pecado. Uma coisa seria, se eu tenho o governo sobre os meus ombros, e não tem em mim nada que me capacite a dizer não. Deus seria o quê? Um opressor. Pensa comigo, seja um pensador. Seja um pensador crítico para crescimento. Se Deus me governa, se Cristo é o cabeça e me dá ordens, e eu não tenho nada em mim que me capacite a dizer não porque é errado, logo ele é um opressor. Mas para não ser um opressor, ele deu o quê? O Espírito dele na igreja, para que as leis que estão sobre os nossos ombros fossem possíveis de ser cumpridas. Logo, esse Espírito que está em mim, que me dá autoridade sobre o que eu quero dizer não, me impulsiona e diz: você pode dizer não, mas a escolha continua sendo sua. Você escolhe, ele te capacita. Você escolhe, ele te capacita. Só que o poder de Deus vem depois da decisão, ele não vem antes. Ele não dá poder para decidir, ele se decide e dá poder. Entendeu? Vou repetir. O poder de Deus para vencer o pecado não vem antes da decisão, ele vem depois da escolha que você faz. Qual que é o problema? Nós estamos esperando o poder de Deus para agir na decisão. Não, você decide, você escolhe, a luzinha acende. Você fala que não, você fala eu amo, você fala eu perdoo. Esse aqui é 100% você. O perdão é 100% seu. O amor é 100% seu. O não para o pecado é 100% seu. Quando você disse não, você tomou a decisão, se virou a chave, aí o poder para executar a ação, ele toma o seu ser, toma a sua mente, toma o seu corpo. O diabo foge de você, porque é uma promessa. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Mas a escolha é sua, a decisão é sua. O dia que Deus chegou para falar com Caim, antes dele matar Abel: Caim, por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, eu não vou aceitar você, mas sobre ti cabe o quê? O teu desejo. Deus só queria ouvir uma coisa assim: ok, Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou matar meu irmão, porque sobre ele cabia o quê? O desejo. Eu creio que se Caim dissesse assim, eu não vou matar meu irmão, o poder de Deus para limpar Caim e fazer ele levar uma oferta diferente para o altar ia surgir na vida dele. Mas ele não soube virar a chave de que, não, eu retiro esse sentimento, eu repreendo essa vontade de fazer mal ao meu irmão. Deus, o próprio Deus não conseguiu dissuadir Caim, falando com ele pessoalmente, porque ele não escolheu a coisa certa. Natal é lembrar isso. Natal é lembrar que Cristo é o meu governador, Cristo é o meu rei, Ele é o meu Senhor, e Senhor governa, Senhor direciona, Senhor cuida, Senhor provê, Senhor protege. Um bom Senhor faz isso, porque Ele é o bom pastor, nós sabemos disso. Ele é o sol
O sol era mais um símbolo pagão. O solstício europeu nasceu da adoração ao sol. Depois pesquise. Que é nessa época onde os dias começam a ser mais longos do que a noite. Então havia a celebração do solstício, que era do Deus Sol. Até isso Deus santificou. Porque hoje o sol da justiça é Cristo. Ele é a luz que sobrepôs as trevas. As trevas existem, mas a luz é muito maior do que as trevas. Então o solstício europeu, que antigamente adorava ao Deus Sol, hoje é o maior símbolo de Cristo. Porque Ele é a estrela da manhã, é a luz do mundo, que veio ao mundo, que nasceu para sobrepor todas as trevas. Fique em pé onde você está. Sobre os ombros ou sob os ombros. Nesse Natal, nesse final de ano, é a escolha ou a decisão que eu proponho a você. Primeiro, faz uma avaliação. Eu tenho estado esses anos todos na igreja para quê? Para ter o governo sobre os meus ombros ou sobre os meus ombros? Deus escolheu você. Todo mundo, antes de ter algum protagonismo, ele é encontrado sozinho na multidão. Eu lembro que quando eu ia visitar as igrejas lá atrás, antes de estar nessa terra, lá atrás, eu era um de vocês no meio de um monte de gente. Ninguém me conhecia, mas eu lembro que na minha falta de fé ou distância de Deus e da igreja, Deus ministrava no meu coração profundamente. Eu nunca imaginava que Ele me daria algum protagonismo, mas eu sabia que naqueles cultos Ele estava comigo e falando comigo intimamente. Então não tem ninguém sozinho. Você pode não estar no tempo que Deus quer para você ainda hoje, mas Deus escolheu esse dia de hoje para falar com você. A proposta é: que escolha que eu vou fazer? Ele fala: eu tenho para você um governo melhor, um caminho melhor, leis maiores do que você, um propósito maior do que a sua vida, maior do que a sua vida. Se entregue para mim, para o Evangelho. Conheça a minha palavra, se limpe com ela, se guie por ela, se alimente com ela. Que o governo venha estar sempre sobre os seus ombros e não mais sobre os seus ombros. Se uma escolha, se uma reclamação, se algum caminho está sendo trilhado pelas suas emoções, hoje é o dia de ficar no altar, isso, em nome de Jesus. Todo culto, temos sempre um momento que é: o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu aprendi hoje? Vou te perguntar isso hoje. O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu hoje? O que foi quebrado na sua vida? O que vai ser restaurado? O que vai ser iniciado a partir de hoje? O que vai ser quebrado? O que vai ser restaurado? O que vai ser iniciado na sua vida a partir de hoje? Feche seus olhos e responda essa questão ao Senhor e a você mesmo. O que está sendo quebrado hoje na sua vida com essa revelação? O que está sendo restaurado hoje na sua história com essa revelação? E que novo tempo pode ser iniciado hoje na sua vida com essa revelação? Cristo tem um governo maior do que a sua expectativa, mas Ele requer da sua fé, da sua confiança, do seu amor, para que você possa deixar Ele te conduzir para o caminho que Ele quer para a sua vida, em nome de Jesus. Então